Nessa penúltima aula, vamos falar de janelas e frames. Vamos ver como as janelas e frames podem interagir e cooperar umas com as outras e com os programas que nelas são executados. Os objetivos da nossa aula de hoje são entender como usar as janelas, entender como programar com temporizadores e como fazer referências entre os diversos frames de uma janela. Vamos primeiro falar do objeto Windows. Já vimos que o objeto Windows é o principal objeto na hierarquia de uma página JavaScript. Ele tem diversas propriedades e diversos métodos. Abaixo do objeto Windows é que vão estar todos os outros objetos que vão estar presentes na janela, ou no seu frame, ou no seu documento HTML. São apresentados também como um objeto Windows as diversas janelas, a própria janela corrente e os diversos frames dentro das janelas. Janelas secundárias. Abrir janelas secundárias num documento HTML é útil em diversas situações. Por exemplo, você pode estar querendo abrir uma outra janela sem que a janela em que você está usando seja sobrescrita. Outra situação é quando você preenche um formulário e quer que em outra janela, com que a forma que auxilie você a como preencher aquele formulário esteja sendo explicada. Então, em uma janela você tem a explicação de como usar o formulário e na outra você vai estar preenchendo o formulário. Ou, em diversas outras situações, você pode também querer ter diversas janelas abertas ao mesmo tempo. Essas janelas, então, são as chamadas janelas secundárias. Vamos ver, então, como a gente abre essas outras diversas novas janelas. Isso é feito através do uso do método Open do objeto Windows. Esse método é invocado através da função Open, parênteses, com os seus argumentos, fecha parênteses. Podem aparecer nesse método 4 argumentos. Aqui na tela eles estão sendo chamados de S1, S2, S3 e SB. Vamos ver o que são cada um desses parâmetros. O primeiro parâmetro, S1, é uma string. Ele vai representar o endereço, a URL do documento que está sendo carregado na tela. Ele também pode ser omitido e ser uma string vazia. Isso vai querer dizer que você quer abrir uma página em branco através do método Open. O segundo parâmetro, S2, vai indicar o nome com que a janela que está sendo aberta vai ser identificada. Ou seja, S2 indica o parâmetro nome da janela a ser aberta. O parâmetro S3 também é uma string. Se ele for incluído, ele vai identificar a forma como você quer que a janela que está sendo aberta apareça na tela. Por exemplo, qual o seu tamanho, sua largura, sua altura, se ela vai ser redimensionável ou não, e diversas outras propriedades. O último parâmetro, SB, é um booleano, ou seja, uma coisa que pode ser verdadeira ou falsa, true ou false. Se ela aparecer identificada, isso vai querer dizer se você quer ou não que a nova página substitua o endereço corrente em todos os endereços visitados, ou seja, no history do seu documento. Vamos ver um exemplo. Repare as últimas linhas da tela, onde nós estamos declarando uma função abrir. Essa função abrir está usando, no seu primeiro comando, o método Open. Repare que o método Open está tendo, nesse caso, 3 parâmetros. Eles são separados pelas vírgulas que estão em vermelho. O primeiro parâmetro foi uma string vazia. O segundo parâmetro foi a palavra nova, ou seja, vai ser o nome que a gente vai atribuir à janela que a gente vai estar abrindo. E essa janela vai ser uma janela em branco, já que o primeiro parâmetro foi vazio. O terceiro parâmetro está passando entre cliques diversos nomes.
Por exemplo, resizable yes, vírgula, width 400 e height 600. Esses parâmetros indicam como a gente quer que essa nova página apareça na tela. No caso, ela vai aparecer podendo ser redimensionável e com a altura e a largura especificada, com 400 e 600 pixels. A última linha simplesmente vai fazer ser escrita na nova janela aberta o texto que ali aparece, janela secundária. Os demais detalhes desse exemplo estão na página do texto que acompanha esse curso. Vamos ver então como o exemplo funciona. Repare que nós abrimos uma página com 3 botões. Quando a gente selecionar o botão Abrir uma janela, nós vamos estar criando a janela que nós acabamos de identificar através do método Open. Nessa janela em branco vai aparecer escrita janela secundária. Repare que ela pode ter os seus tamanhos modificáveis, porque nós selecionamos o parâmetro resizable como yes. Os outros botões simplesmente fazem detalhes desse exemplo, escrevem alguma coisa ou fecham a janela. Vamos ver agora como usar temporizadores. Os temporizadores podem ser usados através de 4 métodos. O método setTimeout, setInterval, clearTimeout ou clearInterval. O primeiro deles, setTimeout, especifica um tempo para o qual a função especificada no primeiro parâmetro vai ser chamada. Ou seja, ele especifica um tempo para a chamada da função especificada no primeiro parâmetro. O tempo é o segundo parâmetro fornecido a esse método. O método setInterval é muito semelhante. Ele também vai chamar uma função a ser executada. Só que essa função vai ser executada em intervalos de tempo. Esse intervalo de tempo é especificado no segundo parâmetro que você fornece na chamada ao método. Os métodos clearTimeout e clearInterval simplesmente estabelecem uma nova contagem para o estabelecimento do intervalo de tempo ou da chamada da função. Vejamos agora um exemplo. As linhas abaixo mostram como é que nós faremos para chamar a função instrução depois de um determinado tempo que é passado, no caso, no parâmetro tempo. A segunda linha do exemplo em azul especifica a forma como a gente vai zerar esse intervalo de tempo, ou seja, especifica a forma como a gente usa a função clearTimeout, simplesmente passando para ela o parâmetro do variável a ser limpa, a ser zerada. A terceira linha mostra o uso da função setInterval. Ela também é usada com a passagem dos 2 parâmetros. O primeiro, a função a ser chamada, e o segundo, o intervalo de tempo. E, finalmente, a função clearInterval, você passa para ela apenas a variável que você quer que seja zerada para uma próxima execução. No caso, o nome da variável tempo, no exemplo. Vejamos agora como esse exemplo funciona. Como no exemplo anterior, todos os detalhes desse exemplo estão no texto que acompanha esse curso. Vejamos agora como o exemplo é executado. Repara que nós temos 2 janelas, uma em amarelo mais claro e outra em amarelo um pouco mais escuro, que aparecem sendo chamadas em intervalo de tempo, porque nós estamos usando a função setInterval. À medida que nós apertarmos o botão pare, nós estamos limpando esse intervalo de tempo e o processo é interrompido. O botão siga faz nós novamente acionarmos esse ciclo de chamada da função que mostra a janela em um determinado intervalo de tempo. Ok? Vamos ver agora como nós podemos manipular os diversos frames de uma janela. Os diversos frames podem ser chamados através das chamadas do objeto frame. E cada frame também pode ter subframes. Esses frames e subframes vão ser identificados no objeto window através de arrays.
e são manipulados através das propriedades frame, que se refere a cada um dos frames criados, parent, que se refere ao frame no qual os subframes foram criados, e top, que se refere ao primeiro frame de uma cadeia hierárquica de subframes. Vamos ver agora como manipular esses frames. Eles podem ser manipulados através da chamada do frame pelo seu índice no array, na hora em que a página for construída e os diversos frames foram sendo chamados e criados, ou através dos nomes atribuídos a esses frames. Depois disso, cada frame é identificado exatamente como uma janela de HTML. Vejamos agora um exemplo de como essas funções e esses frames podem ser usados. Repare que nós estamos na primeira linha em azul, identificando um frame e estamos atribuindo a ele o nome F0. Se esse for o primeiro frame criado na página, ele pode tanto ser acessado através do array frame0, quanto através do nome que nós lhe damos na variável name, F0. Depois que você identificou o frame, você pode usá-lo através das formas usuais. No exemplo que agora está na tela, nós estamos usando um frame através da função parent e do seu nome na primeira linha, F1. Na segunda linha, nós estamos acessando o mesmo frame através da sua ordem de criação, frame entre colchetes 1. Nas outras linhas, nós estamos acessando os outros frames que foram sendo identificados através de F2 e F3, seus nomes. Esse exemplo completo aparece nas páginas que acompanham essa aula. Vamos ver como esse exemplo é executado numa página HTML. Repare aqui, quando nós rodamos esse exemplo, nós estamos criando uma página onde aparece 4 frames. O primeiro frame apresenta um texto e 3 botões. Nos outros frames, nós estamos identificando o nome e a sua ordem na criação do array. O primeiro é o frame 0, o outro vai ser o frame 1, o frame 2 e o frame 3. Em cima, nós vemos os nomes que nós atribuímos às variáveis name na criação da página. O primeiro botão vai fazer com que nós mudemos a cor do frame correspondente e escrevemos ali um texto. O segundo botão vai passar para branco a cor do frame que nós acabamos de trocar a cor e vai trocar a cor do segundo frame escrevendo nele um texto. O terceiro vai fazer a mesma coisa com o último frame, ou seja, vai alterar a cor do último frame e vai trocar para branco a cor dos demais frames se tiverem sido trocados. Ok? Muito simples. Mas a forma como nós estamos acessando aqui os objetos frames é que é mais importante. Eles tanto podem ser acessados através dos seus nomes, quanto através da sua ordem na criação. Nessa aula, nós vimos, então, como usar as diversas janelas, os diversos frames e usar os temporizadores da linguagem JavaScript. Estamos chegando ao final do curso. Os assuntos estão um pouco mais complexos. Releia o texto do curso e reveja as aulas sempre que tiver alguma dúvida. E até a próxima aula, onde estaremos falando sobre o cookie, nossa última aula do curso.